Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, né? O canal do Professor BM. É Professor BM Elson, né? Mas o pessoal, né, com quem eu trabalho, né, meus amigos, colegas, família, todo mundo me chama de BM, então fiquem à vontade, né? O vídeo de hoje também é para ser rápido. Eu pretendo mostrar para vocês, né, como eu preparo meus arquivos para corte laser, né? Na CNC Laser, né? Bom, como já é de praxe, né, existem várias formas, né, várias ferramentas, né, vários modos de fazer isso. Então, eu vou mostrar como eu faço, né, se é o melhor ou não. Eu não sei, eu gosto, né, desse modo. Então, vocês deixem aí sugestões aí de o que é que vocês acham, como é que fica mais fácil, né? Bom, começar. Antes de eu realizar um corte na CNC Laser, eu primeiro tenho que preparar o arquivo, né? Então, e para preparar o arquivo, eu poderia simplesmente ir numa ferramenta como o Aspire ou mesmo o AutoCAD, né? E criar ele em 2D. No caso do AutoCAD, também criaria em 3D, né? Mas eu costumo fazer o seguinte: eu utilizo o SketchUp para isso, né? Eu considero uma ferramenta bem simples de utilizar e meio que me acomodei e não migrei para outras, né? Então, mesmo o Fusion, né? Eu tentei utilizar, mas é, voltei para o SketchUp. Então, vamos lá. Vou tentar fazer alguma coisa aqui bem fácil, bem rápida, né? Uma coisa que geralmente a gente faz muito em corte laser, né? Eu vou tentar criar duas peças que se encaixam, né? E para isso, né? Eu quero que vocês fiquem atentos que esse ambiente, esse model, né, do SketchUp, eu já abri ele na configuração de milímetros, né, nas dimensões. Então, vocês podem apagar isso aqui, né, para aqui, né? Vou me aproximar um pouco dos três eixos aqui da origem e vou começar com um quadrado, né? Um retângulo. Um retângulo. Você pode manualmente fazer isso aqui ou você pode definir, né, o tamanho, né? Eu vou, sei lá, vou colocar 100, ponto e vírgula 100, vai ficar um quadrado, pronto, 100 milímetros. Parece até bem grande, né? Vou conferir aqui, pronto, 100 milímetros. Vou fazer duas dessas, né? Primeiro eu vou elevar um pouco aqui para, deixa eu ver, 3 milímetros, pronto. A minha CNC de corte laser, eu utilizo um laser de 80 watts e ele só corta de uma única passada até 3 milímetros, né? Eu corto 3 milímetros numa velocidade razoável de 145 milímetros por minuto. É razoável porque se eu quisesse cortar, por exemplo, um MDF um pouco mais espesso, né, de 6 milímetros, eu precisaria dar mais passadas, né, então demoraria mais tempo. Então, essa foi a velocidade, né, em torno de 150 milímetros por minuto, que me garantiu um corte, né, um bom corte, em uma única passada, né. Então, beleza. Vamos imaginar que a gente quer fazer uma caixinha, né, então essa caixa vai ter seus encaixes, né. Então eu já estou aqui modelando um pedaço do MDF com 3 milímetros de espessura, 3 milímetros, beleza? Então eu tenho que lembrar que os encaixes que eu vier a fazer nela, né, eu preciso que tenha uma profundidade de 3 milímetros, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, não vai ficar nada muito certinho não, mas é só para exemplo, viu pessoal? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meio aqui, vou andar aqui 60 milímetros, 60 foi demais, né? 15 milímetros, aí eu vou fazer aqui 3 milímetros, que vai ser a profundidade, né, de encaixe. Aí eu vou fazer mais 15, 3 milímetros assim, mais, sei lá, 30, mais 3, e aqui para cá tem 40, né? Vou colocar 20.
23. Pronto, beleza. Então, a partir de agora a gente tem, digamos que a gente tem duas partes, né? Eu estou dividindo isso aqui, né? Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, de modo que eu quero manter, em uma das partes eu quero manter o lado direito, e na outra parte eu quero manter o lado esquerdo. Então, agora nesse momento, pessoal, a gente tem duas peças, né? E essas peças, elas têm, para ter 50, né? 50, 50. Pronto. Mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que agora a gente pode simplesmente realizar o encaixe dela, né? Perceba que eles encaixam perfeitamente. Então eu vou só afastar um pouquinho aqui, tá? Só para mostrar. Então a gente vai precisar criar um sólido, né? Então eu vou criar aqui, como se diz? Assim não vai dar não. Sim. Pronto. Criar um componente. Criar. Aqui eu vou criar outro. Criar componente. Criar. Pronto. Então agora eu tenho dois componentes. Dois componentes que, se eu quiser, eu posso juntar, né? Juntá-los aqui. E eles vão encaixar perfeitamente. Uma dúvida que eu sempre tinha é: eu preciso deixar uma folga para que ele encaixe direitinho e tal. O que é que eu preciso fazer? Bom, no meu caso, né, eu não deixo folga alguma. Por quê? Porque no momento que o laser ele passa cortando, ele, apesar de ser bem fino, ele vai deixar lá um espaço, né, suficiente para que as peças encaixem direitinho, né? Com, até com certa folga, né? Mas eu gostaria que ele encaixasse justinho, né? Bom, tem ferramentas em que você consegue fazer o desenho dessa forma aqui, e quando você seleciona, ele ajusta, né, esse encaixe, né, para deixar ele mais justo ou um pouco mais folgado. Eu nunca utilizei, eu nunca precisei, então é isso. Algo que eu costumo fazer, além desses encaixes, é parafusar, né? Então eu coloco lá um encaixe lá tipo T, então eu parafuso para garantir que vai ficar bacaninha, né? Então, só continuando aqui a nossa explicação, eu vou girar essa peça, girar em 90 graus, né? Cadê o eixo? Tá aqui. Aí agora eu vou encaixar ela aqui embaixo. E vocês vão observar, olha, que o encaixe foi perfeito, né? Aí. Primeira. Então, por exemplo, se você quiser, aqui já tem duas partes, né, da caixinha, né? Você só precisaria replicar o restante, né? Bom, é isso. Professor, beleza, entendi. Aqui está o encaixe. Agora eu quero levar esse arquivo, né, para a CNC Laser, né? No caso da minha laser, ela corta, né, ela utiliza a extensão SVG para poder cortar, né? Mas tem algumas outras máquinas que utilizam o Corel, né? E o Corel ele consegue importar vetores, né? Tipo PDF ou AutoCAD, né? Então, N vetores, né? Então, é por isso que eu falei que existem várias formas, né? O meu modo é esse, né? Que eu uso SVG, então é isso aí. Então, deixa eu ver, deixa eu voltar aqui a peça como era, né? Vou separá-las. Fazer o seguinte, eu vou logo colocá-las aqui na origem para eu garantir que elas estão bem posicionadas. Vou pegar essa outra. Mover, mover mais um pouco. E agora eu vou mover ambas. Distanciar um pouquinho da origem. Pronto, né? Então o que eu vou fazer? Faltou separar um pouquinho do outro eixo também, né? Pronto, separei. Pronto, depois que a peça está dessa forma, eu preciso exportar, né, para um formato SVG. No meu caso, né? Mas para que eu faça isso, pessoal, primeiro eu vou exportar
para o formato mesmo do AutoCAD, porque eu gero os arquivos SVG a partir do software Aspire, né? E o Aspire ele consegue importar arquivos do AutoCAD e depois eu consigo exportar esse arquivo para SVG, né? Que aí vai ser então lido, né, pelo o programa que eu utilizo para corte, né? Que é o Laser GRBL. Então, se eu visualizar dessa forma aqui, se eu tentar exportar com a visão desse modo, o desenho vai ficar falho, né? Então, você vem aqui em desenho, não, câmera, e você vai mudar de perspectiva a câmera para projeção paralela. Depois, você vai colocar uma visão superior, exibições, padrão, padrão alto. Então, estando desse modo aqui, a visão, você vai vir em arquivo, exportar, gráfico 2D. Então você vai escolher o formato que você achar melhor, né? EPS, PNG, por aí vai. Eu vou deixar em DXF, que é o que geralmente eu utilizo, né? Eu vou salvar aqui, colocar caixa não, em caixas. Em caixas. Exportar. Pronto. O arquivo já foi gerado. Agora o que eu posso fazer é abrir o arquivo AutoCAD para mostrar a vocês, né? Então, paciência aí que demora a abrir. A máquina não é tão boa, não. Pois bem, né? O arquivo abriu. Pronto, aqui está o arquivo, né? O que é que eu posso fazer? A gente pode agora conferir as medidas, né, se realmente estão corretas, né? Vocês devem lembrar que cada um deles tinha 50, né, de largura, né? Então, como vocês podem ver, ó, está dando 50.0068. Essa divergência aí não implica nada não, viu, pessoal? Perceba que eu tenho esse 68, duas, três vírgulas, né? Três zeros após a vírgula, então é algo que não vem ao caso, né? Então, aqui mais uma vez, né? 20 e aquela largura, né? Que é aquela profundidade que é para o encaixe do tamanho do MDF, da espessura, né? É para ter 3 milímetros. Então, aí está, ó, 3.0004. Desse modo, então, pessoal, eu consigo, né? Realizar o corte. Deixa eu mover aqui, deixa eu tirar. Está longe da origem, né? Vou colocar aqui. Pronto. Desse modo aqui eu consigo agora, né, importar isso a partir do Aspire e no Aspire eu gerar exportar para SVG, porque sendo bem sincero aqui eu nunca vi a função exportar SVG. Se tem, vocês me ajudem aí, né? Eu vou fechar aqui, salvar, né? E agora, pessoal, eu vou abrir o Aspire, né, para importar esse arquivo. Bom, esse é o software Aspire, né? Ele é o que eu utilizo para gerar percursos de corte, tanto na laser quanto para fresadoras, né? O Forte normalmente para utilização em fresadoras, né? Mas esse software ele é bem completo, bem robusto e eu utilizo bastante. Então aqui tem. Logo que você abre, né? Você tem que informar se será uma face simples ou dupla, né? Ou é um rotacional o arquivo, né? Aqui você determina o tamanho, né, da sua área útil. Aqui o eixo Z vai se posicionar na superfície, né? Aqui onde você quer que ele se oriente, né, em relação à posição da mesa. Aí, ok, né? Bom, agora arquivo, vamos importar aquele vetor, né? Importar vetor, eu vou até a pasta encaixes, que é o arquivo que a gente criou, né? Vou importar o AutoCAD. E aqui está. Como vocês podem ver, pessoal, ele veio bonitinho para cá, o arquivo. Vamos conferir as medidas, né? Aqui nós temos 50, aqui nós temos 20, né? Do mesmo jeito. E você seleciona
e venho aqui em arquivo, exportar para SVG. Aí eu tenho, né, eu já tenho uma ressalva, né? Veja só, nós temos aqui uma área útil de 500 por 500, né, que foi criada. Eu vou modificar para 200 por 200. E a espessura do material 3 milímetros, né, que é o nosso MDF é 3 milímetros. Beleza, aqui está o arquivo. Eu vou posicionar, né? Aí eu vou dar a primeira dica, né? Bom, primeiro não está cabendo aqui, né? Eu vou ajustar, né? Se por acaso você gerar o SVG com o arquivo nessa posição, a máquina vai interpretar que a partir do eixo da origem, que é aqui, ela vai ter que se deslocar até esse ponto para começar a cortar. Então, essa parte do material aqui não vai ser utilizada, né? Então, fiquem bem atentos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, pessoal. Ficou no limite, né? 300. Beleza. Então, o que é que eu sugiro, né? Você seleciona o material e coloque ele bem próximo da origem, né? Para que a máquina ele saia do zero e já inicie o corte, né? Uma outra opção também, você poderia julgar, não, nesse caso aqui eu posso juntar eles e a máquina vai realizar um único corte, né? Deixa eu juntar aqui, pronto. E você pode vir com essa ferramenta de aparar, né? Você vai cortando. Vamos cortar. Pronto. Nesse caso aqui, a gente vai ter agora Aqui eu cortei todos, né? Você pode juntar, né, esse vetor, unir. Deixa eu ver se eu fechei. Não, ainda não consegui fechar. Acho que está faltando J, juntar vetores, unir. Vamos ver se funcionou. Pronto, perceba que agora ele está fechado, né? Que todos esses estão se encontrando. E aqui um outro fechamento também. Então, em vez de duas peças, ficaria, né? Ele faria um único corte para economizar material, né? Mas se não é esse o objetivo, né? Você pode simplesmente deixar ele separado mesmo. Deixa eu voltar aqui o que era antes. Pronto. Então vamos salvar em SVG. Seleciona tudo que você quer. Vem aqui em arquivo, exportar SVG. Pronto. Escolha um local para salvar, né? Teste de corte. Salvar. Pronto. Depois de criado o arquivo para SVG, né? De extensão SVG, você vai precisar abrir o Laser GRBL, né? Que pelo menos é o que eu utilizo, né? Vou abrir aqui, só um segundo, pessoal. Pronto, esse aqui é o software que eu utilizo para corte, né? Corte e gravação na laser. É um programa muito bom. Acho que eu já tinha falado dele em outro vídeo, né? Então, como é que funciona aqui, né? Já criado, né, o arquivo SVG, você vem nesse ícone, né, que é uma espécie de pasta de arquivo. Ou você pode vir aqui em arquivo, abrir arquivo. Então, eu vou até a pasta, teste de corte. Você vai escolher, né, nesse caso, você vai escolher qual a velocidade de corte. Quando eu quero cortar, na minha máquina eu utilizo 145 milímetros por minuto. E a potência eu coloco na máxima, né, no caso 100%. Criar, né? Então, perceba que aí está o arquivo. Depois desse arrodeio completo, né? É aqui que nos encontramos, né? Então, pronto. A partir daqui, pessoal, teria que conectar. Eu não estou com a máquina aqui. E nesse triângulo você vai mandar ele executar o corte e correr para o abraço, né? Bem, é isso. Também é possível fazer o processo inverso, né? Se você tem um arquivo, você criou um arquivo em 2D, no AutoCAD da vida, você tem a opção de importar para o SketchUp. E no SketchUp você transformar ele num modelo 3D, né? Para conferir se as peças estão se encaixando mesmo, né? E algo desse tipo. Eu vou abrir aqui um projeto para vocês terem noção. Só um segundo. Pois bem, pessoal, esse aqui é um projetinho que eu desenvolvi faz um tempo. Eu pretendo disponibilizar para vocês depois, né?
Esse aqui é um robozinho que eu fiz para a gente cortar na laser, né? Poxa, a máquina não está muito boa aqui. É um robozinho que ele pode ser tanto assim. Poxa, a imagem não está ajudando, né? Não sei o que é não. Ele pode ser assim, em pé, né? Com duas rodas. Ou você pode deitá-lo, né? Quatro rodas. Você também pode ajustar, né? Para colocar mais a parte traseira para ajustar, inclusive a altura dele, né? Do solo. E é isso aí. Então, inicialmente eu modelei, né? Em 3D. Eu fiz todas as pecinhas, né? Aqui os encaixes em T que eu falei, né? Aqui eu consigo inserir um parafuso com porca, né? E garantir que ele vai ficar bem fixo, né? E aqui são justamente cada parte daquele carrinho, né, que eu criei. Aqui tem cada parte que eu faço aquele procedimento, né, de câmera paralela, exibição do alto, né? E assim eu consigo exportar esse arquivo para AutoCAD. É basicamente assim que eu faço, né? Em algum momento eu vou disponibilizar isso para vocês, fiquem tranquilos, né? É um projetinho que eu achei bem bacana, eu já tenho utilizado no clube de robótica, lá onde eu trabalho no IFPE, né? Então, aqui já é uma melhoria, né? Eu vou colocar um motor de passo para fazer com que ele aumente e diminua, né, a altura do solo, né? Aí tem umas garrinhas, né? Por aí vai. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Se puder, se puder, como é que chama? Se inscreva no canal, né? Curta, né? Estou muito feliz. Essa semana chegamos a 40 inscritos. Para ser bem sincero, eu não acreditava chegar a tantos. E é assim, fiquei muito contente porque eu estou percebendo assim que essas coisas, né, que eu tenho trazido tem sido interessante para várias pessoas, né? E quando vocês se inscrevem, comentam, eu fico muito animado e me empolgo para fazer mais vídeos, né? Então, é isso aí. Até a próxima, pessoal.